Boa noite, amém? Nesta noite maravilhosa e abençoada, eu desejo saudar aos amados pastores, a todos os missionários e missionárias, aos meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e a todos os estimados amigos e amigas. Eu vos saúdo com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, é com muito prazer que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os integrantes desta abençoada rede de comunicação WhatsApp. Quem vos fala nesta noite do dia 23 de junho de 2018, sábado, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isto mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Queridos, nesta oportunidade, eu gostaria de participar a todos os integrantes dessa maravilhosa rede do WhatsApp, que está se aproximando do nosso período de oração e jejum. Isso mesmo! Está se aproximando o nosso período de oração e jejum, tá? E será que dia? Isso mesmo, vai ser na 0 hora de domingo. Amém? Exatamente. Então, relembrando aos queridos irmãos que o período de oração e jejum é das 0 hora do dia 25 de junho, segunda-feira, até as 12 horas do dia 30 de junho, sexta-feira, ok? Anotado aí? Então tá bom. Muito bem. Relembrando de novo, o propósito ou objetivo deste período de oração e jejum será de orarmos pelo povo não evangelizado do nosso Brasil. Isso mesmo. O povo não evangelizado do nosso Brasil precisa, eles anelam a nossa oração e nós iremos orar por eles. Um grupo de pessoas estarão de joelhos orando pelo povo não evangelizado do nosso Brasil. Mas, Paulo, quais são esses povos? Anote aí na sua agenda, tá? Os povos não evangelizados do nosso Brasil são, vamos lá, são 8 segmentos. Irei falar um por um, bem devagar, para você anotar aí na sua agenda. Começando. 1. Indígenas. 2. Ribeirinhos. 3. Ciganos. 4. Sertanejos. 5. Quilombolas. 6. Imigrantes. 7. Os surdos com limitação de comunicação. E 8. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Atenção! Como mencionamos no primeiro período de oração e jejum, todo período iremos aumentar 5 minutos de oração. Isso mesmo. Isso quer dizer que todo mês aumentaremos a oração. E orar é muito bom. Queridos, todos os vencedores em Cristo e o próprio Jesus Cristo, ele orou muito. João Banner, Jonathan Edvar, Martinho Lutero, né? George Whitefield, grandes lutadores de oração
eles prosperaram por quê? Porque eles oravam, eles jejuavam. E nós também estamos na pegada da oração e de jejum. Estamos fechando um grupo forte em todo o Brasil de oração e jejum. E você é o nosso convidado especial. Você que ainda não fez nenhuma etapa de oração e jejum, comece agora. Faça essa. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, querido. Chega de ficar dentro de casa nos carros novos, nas casas novas, nos apartamentos novos, nos sítios, indo para as praias, é só curtição. Escuta o que eu vou te falar. Jesus Cristo breve virá para buscar a sua igreja. Aleluia! E você tem que estar ligado, meu querido. Deixa um pouco os passeios, deixa um pouco esse mundo, por quê? Preste atenção, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus não, hein? Torna-se inimigo de Deus. Então, vamos participar desse período maravilhoso de oração e jejum, ok? Então, retornando aqui, todo mês iremos aumentar 5 minutos no tempo. Então, neste mês, a oração será de, no mínimo, 20 minutos. Isso mesmo. Quando você começar a orar em prol dessas pessoas, deverá terminar a sua oração após 20 minutos, ok? Não se esqueça, todos os períodos terão um acréscimo de 5 minutos, ou seja, todo mês, ok? Muito bem. No site da Icogen, temos um ícone, ou seja, uma página que trata somente dos povos não evangelizados no Brasil. Você sabia disso? No site da Icogen, você vai encontrar uma página exclusiva com assuntos sobre os povos não evangelizados. Que tal você efetuar uma leitura sobre esses segmentos da sociedade? Para tal, você deverá acessar, anote aí na sua agenda, www.icogen.com.br. Repetindo bem devagar para você anotar de novo aí na sua agenda, www.icogen de navio.com.br. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos, relembrando, hein? No período de oração e jejum, você poderá ingerir 1 copo d'água. Isto se você sentir necessidade. Caso você não sinta necessidade, você pode deixar para tomar a sua água ou fazer a sua primeira refeição após as 12 horas. Certinho? Muito bem. Meus queridos, eu desejo informá-los que o estudo bíblico tem sido uma bênção. Tem sido uma maravilha o estudo bíblico. Tanto aqui em Brasília, como também em Curitiba. O estudo bíblico está sendo uma maravilha. E você, que reside em Brasília ou em Curitiba, isso mesmo. Você é o nosso convidado especial, tá? Venha, querido, venha, traga a sua Bíblia e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Atenção! O início do estudo bíblico é às 19 horas e 30 minutos. Você deverá chegar com 10 minutos de antecedência. Então, você deverá chegar a que horas? Às 19 horas e 20 minutos. Você senta, se acomoda, tá? Prepara a sua Bíblia, toma um copo d'água, né? E em 10 minutinhos nós vamos começar os cânticos, as orações e vamos começar a oração de joelho em prol de quem? Isso mesmo! A oração é 15 minutos pelos povos não evangelizados no Brasil e 15 minutos pelos povos da janela 10x40. Eu me pergunto, você sabe quem são os povos da janela 10x40?
Você já ouviu falar alguma vez dessa tal janela 10x40? Então, meu querido, acesse o site da Icogen, que lá nós temos também uma página exclusiva sobre a janela 10x40. Todas as informações necessárias sobre a janela 10x40 você terá na página da Icogen. Então basta você acessar a página da Icogen e vai ter todas as informações necessárias, ok? Bom, vamos lá. Iniciaremos o estudo bíblico com 30 minutos de oração do joelho, como já acabamos de falar. E caso você não possa se ajoelhar, não tem problema. Você vai ficar sentado, acomodado no seu lugar, ok? Lembrando a você, o próximo estudo bíblico será nesta terça-feira, dia 26 de junho. Anote aí na sua agenda. Na próxima sexta-feira, próxima terça-feira, dia 26 de junho, vai ser o nosso maravilhoso estudo bíblico. E a sua presença é indispensável, ok? Muito bem. Quanto aos projetos mencionados semana passada, futuramente forneceremos mais informações aos amados irmãos, ok? Então os projetos estão em planejamento e futuramente nós daremos mais informações para os irmãos. Queridos, como não poderia deixar de ser, nesta noite maravilhosa, são exatamente 19 horas e 35 minutos, nós vamos meditar na palavra de Deus, isso mesmo. Iremos efetuar a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, ok? Você já pode preparar a sua Bíblia, depois você pega a sua Bíblia em casa, tá? Nós vamos ler no livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, ok? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Capítulo 1, versículo 6 a 14. Então nós vamos ler no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 14. O título da leitura é Sacrifícios que Deus não aceita. Repetindo, o título da leitura é Sacrifícios que Deus não aceita. Informando aos irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James atualizada, ok? Então, diz assim a palavra de Deus nesta noite. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adão, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam, de que maneira te desonramos? Quando, de fato, estás declarando, mediante vossa atitude, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando ofereceis sacrifício, um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo, Xanã, graça e favor de Deus,
para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto, Gadol, grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis, a mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais, que canseira! E zombais do cerimonial, acusa Yahvé dos Exércitos. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imagina mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete fazê-lo, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A leitura feita foi em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 14, ok? Meu querido, o livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos. Então, eu creio que você poderá ler esses 4 capítulos na sua casa, tá? Então, hoje de noite ou amanhã, você pega a sua Bíblia e leia. Você vai entender muitas coisas que nós vamos falar aqui agora, ok? Queridos, a expressão hebraica Malaquias, significa meu mensageiro. E esse foi o último dos profetas de Yahvé do Antigo Testamento. Então, com Malaquias, fechou-se o cânon do Antigo Testamento. Mas como será que estava a adoração a Deus antes de fechar o cânon do Antigo Testamento? A sua pregação de Malaquias foi dirigida aos remanescentes israelitas que retornaram às terras da Palestina depois de 70 anos de exílios. A palavra foi dirigida aos israelitas naquela oportunidade e é também dirigida a nós hoje, nesta noite. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia, os pais da igreja, assim como alguns teólogos, não nos informa a procedência de Malaquias, nem tampouco de sua família. O profeta Malaquias foi convocado por Deus para repreender o povo por sua renitente negligência quanto ao verdadeiro culto a Yahvé, o Senhor. Queridos, neste momento eu vou te fazer a primeira pergunta, que tem várias. Então lá vai a primeira. Como tem sido o seu culto de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Como que você tem adorado a Deus? Eu gostaria que você meditasse nessa pergunta. Como tem sido o teu culto de adoração? Será que Deus tem se agradado do seu culto de adoração? Naquela oportunidade, lá em Israel, os sacerdotes afetaram a forma do culto, que se tornou cada vez menos sincera,
mais formal, mais ritualista, com várias mandingas. Hoje nós estamos vivendo dias idênticos àqueles dias lá de Israel. Os cultos hoje têm sido completamente formal e ritualístico. Será que Deus tem se agradado dos cultos hoje em nosso Brasil? Deus usou Malaquias poderosamente naquela oportunidade para confrontar os sacerdotes e também o povo. E hoje, quem são os sacerdotes? Os sacerdotes hoje são os ministros, os responsáveis pelo culto de adoração e os líderes. E hoje, quem é o povo de Deus? É a igreja. Agora, preste atenção. Eu faço questão que você preste atenção. É a igreja sem placa. Por quê? Eu já te expliquei e vou explicar de novo. Placa não sobe. Jesus, quando ele voltar, que em breve ele voltará, aleluia, ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida. Não tem placa. A noiva do Senhor Jesus não tem placa. Não é Assembleia, não é Batista, não é Metodista, não é Metodista Eliana, não é Deus é Amor. Não é isso. O Senhor Jesus vem buscar um povo santo, lavado e remido no seu nome. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Jesus breve voltará, meu querido. Jesus breve voltará. Prepare-te para encontrar com o Senhor. Amados, é oportuno frisar que o profeta Malaquias não teve receio, nem tampouco teve medo de confrontá-los. Confrontar quem? Os sacerdotes e toda a membresia. Por quê que ele não teve medo nem receio? Porque ele era o mensageiro do Senhor. Ele era o oráculo do Senhor. E ele trazia a palavra do Senhor de repreensão e punição. Era Deus, através do profeta, que estava corrigindo. O culto de adoração a Deus estava profanado. Naquela oportunidade, os sacerdotes estavam fazendo tudo de errado. E Deus não se agradou dele. E eu vou te fazer a segunda pergunta. Será que Deus tem se agradado desses cultos todos que nós estamos vendo aqui em Brasília? E assim como no nosso Brasil? Cada um faz aquilo que quer. Eu fui numa determinada igreja que depois do culto, sabe o que virou a igreja? Tatame de luta, de karatê e luta livre. Aqui em Brasília. Depois do culto virou palco de luta. Será que Deus tem se agradado disso? Você sabe o que quer dizer profanar? Anote aí na sua agenda. Primeiro, tratar uma pessoa, lugar ou instituição com irreverência, como se fosse comum e não santa. Você pode olhar em Levítico, capítulo 19, versículo 8. 2. Desobedecer a lei de Deus sobre o seu uso apropriado. Exemplo, um exemplo bem característico, sabe qual que é? É quando Esaú desprezou a sua primogenitura e vendeu para Jacó. Isso aí foi um exemplo de profanação. E você sabe o que quer dizer adoração? Anote aí na sua agenda. Adoração quer dizer, temos aqui 4 definições. Tem muitas outras, mas eu escolhi 4. Vamos lá. Uma adoração pura e expressa. A veneração sem fazer petição. Quer dizer, a adoração pura, ela expressa uma veneração sem fazer petição. Você tem que adorar sem pedir nada. 2. É a ocupação da alma com o próprio Deus. E não inclui a oração por necessidades
e ação de graças pelas bênçãos. É adoração pura. 3. Curvar-se diante de. 4. Prostrar-se diante de. Então, esses são alguns significados para adoração. É oportuno, querido, enfatizar que os ministros e o povo eram negligentes e preguiçosos. E o culto de adoração a Deus estava completamente corroído. Você já viu quando o cupim vai corroendo a madeira de uma determinada mesa ou armário ou de uma casa? Ela fica com aquela capa bonita, parece que não tem nada, mas ela está toda corroída, por dentro não tem nada. É assim que estava o culto de adoração naquela oportunidade lá em Israel. Os sacerdotes e a membresia tinham corroído o culto de adoração a Deus. Eu gostaria que você notasse aí o que quer dizer negligente. Quer dizer desleixado, descuidado, desatento, que faz as coisas de qualquer maneira. De qualquer maneira tá bom. Essa é a pessoa negligente. Querido, e você sabe o que quer dizer preguiçoso? Anote aí na sua agenda. Geralmente é aquela pessoa que não gosta de trabalho, tem falta de vontade ou de energia para agir, tem falta de vontade para atuar em qualquer atividade. Tudo ele coloca defeito. Tudo para ele ou para ela é difícil. É uma pessoa problemática, essa pessoa preguiçosa. Mas saiba que Deus vê tudo, amado. Os olhos do Senhor são como chama de fogo e Ele tudo vê. Tudo que você está fazendo escondido vai ser revelado. Você sabia disso? Você sabia que tudo que você faz na moita, escondidinho, Deus vai trazer à tona? Enquanto Ageu e Zacarias foram enviados para repreenderem o povo por demorarem a construir o templo, Malaquias foi enviado para repreendê-los por terem negligenciado depois que foi construído e por profanarem o serviço do templo, pois a partir da idolatria e da superstição, eles foram para o outro extremo da impiedade e da incredulidade. Você sabia que os extremos, eles são sempre perigosos? Então eles partiram de uma santidade, esqueceram tudo que Moisés passou pela lei, esqueceram todas as orientações de Josué e agora profanaram o culto, as normas que Moisés havia deixado. Israel estava em uma situação deplorável no que diz respeito ao culto de adoração ao Senhor. E hoje, como está o culto de adoração ao Senhor em nosso Brasil? Nas igrejas? Amado, o estado dos cultos de adoração ao Senhor Deus hoje no Brasil está 100 vezes pior do que Israel naquela época. Eu vou repetir para você gravar bem. O estado dos cultos de adoração hoje nas igrejas de Brasília e principalmente do Brasil estão 100 vezes pior do que naquela época quando o povo foi repreendido por Malaquias. Cada denominação, instituição, igreja, pastor, etc, estão com a Bíblia, a palavra de Deus, mas fazem o que eles querem. Eles leem a Bíblia, mas não obedecem à Bíblia. E não é aquilo que está determinado na Bíblia. Eles fazem realmente aquilo que eles querem. Quem manda são eles, não é mais a palavra de Deus. E você acha que Deus está se agradando disso? Agora as igrejas têm dono. O dono da igreja não é mais Deus, não é mais o Espírito Santo. Agora a igreja é minha, a igreja é do meu filho, a igreja é de não sei quem. Você acha que Deus está se agradando disso? Os cultos de adoração a Deus se transformaram em culto de pastores piadistas.
e verdadeiros palhaços. E a igreja e os membros estão no palco, são a plateia. Por quê? O pastor piadista faz palhaçada lá em cima e todo mundo aqui cai na gargalhada. É uma piadinha atrás da outra. Você já deve ter ido nesses cultos, que é uma gargalhada atrás da outra. E todo mundo sorri. É um sorriso atrás do outro. Eles não nasceram de novo. Eles ainda não se transformaram em filhos de Deus. Eles continuam sendo criatura de Deus. E criatura é muito diferente de filho. Filho de Deus é somente aquele que nasceu de novo. Tem uma explicação muito bonita disso no meu livro. Se você ainda não conhece o meu livro, leia. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E se você não conhece ainda, manda o seu endereço que eu mando para você de graça em qualquer lugar do Brasil. Eu gostaria de deixar bem claro que todas as criaturas que não nascerem de novo irão para o inferno. Você sabia disso? Eu quero deixar muito bem claro na sua mente. Todas as pessoas que não experimentarem o novo nascimento vão passar a eternidade no inferno. O sinal está vermelho para você. Cuidado, meu querido. Você que anda passeando bastante, né? Você que anda guardando muito dinheiro, se preocupe com a tua vida eterna, porque se você não nascer de novo, não vai ter dinheiro, não vai ter passeio, não vai ter casa nem mansão que vai te salvar. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar bem claro que Deus não tem aceitado milhares de cultos profanos que estão sendo efetuados em centenas e milhares de igrejas no Brasil. Vou repetir bem devagar para você escutar. Eu quero deixar bem claro que Deus não tem aceitado milhares de cultos profanos que estão sendo efetuados em diversas igrejas pelo Brasil. O ministério não pode ver dinheiro, que se corrompem facilmente. Eles não nasceram de novo. E quem não nascer de novo só tem um destino depois da morte. É o inferno. Arrependam-se e volte-se para Deus. Assim como Malaquias pregou, há uma necessidade de arrependermos, de nos arrependermos desses cultos frívolos que nós estamos praticando. Precisamos nascer de novo. Precisamos de uma reforma. Queridos, precisamos de uma reforma geral nas igrejas no Brasil. Tanto nos púlpitos como nos bancos. Tanto nos ministros, pastores, como nos membros. Precisamos urgente de uma reforma nesses cultos na igreja brasileira. Qualquer pessoa hoje em dia, pastor, qualquer pessoa é missionário, é presbítero, qualquer pessoa é diácono, é bispo, basta ter um bom emprego, fazer um curso fajuta com professores mundanos, pagarem o dízimo, que está tudo certo. A carteirinha está na mão no outro dia consagrado a pastor. Chega! Chega! Precisamos de uma reforma urgente no evangelho brasileiro. A casa do Senhor está sendo profanada. Os cultos ao verdadeiro Deus estão sendo profanados. Precisamos de uma reforma urgente no evangelho no Brasil. Aleluia. Assim como Malaquias foi enviado pelo Senhor para repreender o povo de Israel, na Inglaterra, no século 17, no ano de 1714, nascia um menino que Deus usou poderosamente para trazer um conserto para os cristãos daquela época. Ele trouxe um cristão e um avivamento para a Inglaterra, denominado o pai do evangelicalismo. O nome dele é George Whitefield,
o grande homem de Deus que revolucionou a pregação na Inglaterra. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. O culto na Inglaterra estava profanado. O nosso Deus sempre teve, tem e terá seus servos verdadeiros que nasceram de novo, que morreram realmente para o mundo. E George Whitefield pegou uma igreja na Inglaterra completamente exposta aos pecados. Os ministros, pastores, davam péssimos exemplos e os membros eram iguais. Assim como é o pastor da igreja, assim como é o ministério, assim é a membresia. Davam um péssimo exemplo. Não eram nascidos de novos. Neste cenário, na Inglaterra, em 1720, 1730, Deus levanta George Whitefield para pregar, principalmente sobre o nascimento. E ele pregava, e ele gesticulava, e Deus usava ele. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Pastores e membros de igrejas não ofereciam culto correto de adoração a Deus. Era assim também quando Malaquias foi convocado por Deus para repreender os israelitas. George Whitefield, de frente com os ministros e membros da igreja, George Whitefield bateu de frente. Assim como Malaquias bateu de frente com o povo israelita, quando Deus enviou ele para repreendê-los, George Whitefield bateu de frente com a igreja no século 17. Por que George Whitefield bateu de frente com a igreja? Porque a igreja estava prestando culto profanado. Eles não eram nascidos de novos. Muitos pastores, presbíteros, diáconos, a membresia, bispos, não eram nascidos de novo. E George Whitefield confrontou eles. Assim como Malaquias confrontou o povo lá em Israel, George Whitefield confrontou o povo na Inglaterra. E George Whitefield falava para eles, para os pastores: vocês não são cidadãos dos céus, pois vocês não nasceram de novo. E falava para os membros das igrejas: vocês não nasceram de novo, pois os seus frutos, o que vocês fazem, não é próprio de um cidadão que nasceu de novo. Vocês não nasceram de novo. E ele dedava a igreja, e ele dedava pastor, e ele dedava membros. Vocês não nasceram de novo. E ele falava para os membros da igreja: vocês precisam nascer de novo. Sem novo nascimento, vocês vão para o inferno. Ah, meu querido, tocaram na ferida. E quando você toca na ferida, a resistência. Assim como os sacerdotes lá resistiram a Malaquias, os pastores e a membresia também resistiram George Whitefield lá na Inglaterra. E sabe o que aconteceu? As igrejas se reuniram e fecharam as portas da igreja para George Whitefield. Agora George Whitefield não tinha mais igreja para pregar. Tentaram calar a voz do profeta do Senhor. Porém, um homem cheio do Espírito Santo jamais será calado. E George Whitefield orava, jejuava. E uma coisa muito interessante, escute bem o que eu vou te falar. Ele lia a Bíblia de joelhos. Eu vou falar de novo para você escutar. George Whitefield lia a Bíblia de joelhos. É o zelo que ele tinha pela palavra. É por isso que Deus usou ele. Ele tinha zelo. Ele não conseguia ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia de joelhos. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Você não precisa ler a Bíblia de joelhos, mas você precisa ler a Bíblia. Todo dia. Você não, presta atenção que eu vou falar para você. Você não se alimenta no café, depois toma o lanche 10 horas, depois no almoço a meio-dia, aí toma o lanche às 4 horas da tarde, aí depois janta às 7 horas, aí depois faz mais um lanche. Para que você faz isso tudo? Para fortalecer o seu corpo físico. E o seu corpo espiritual, a sua alma e o seu espírito, como que você vai fortalecer?
Meu querido, é na leitura da palavra de Deus, é na consagração, é na oração, é no jejum, é nos cânticos espirituais. Você tem que fortalecer o seu corpo espiritual. E voltamos para George Whitefield. E ele não pregaria mais em nenhuma igreja na Inglaterra. Porém, os que os pastores, líderes e a membresia da Inglaterra se esqueceram é que Deus é um Deus que sonda os corações e as mentes. Aleluia! Fecharam as portas das igrejas, mas Deus abriu as portas das praças, abriu as portas dos espaços nos cemitérios, abriu as portas dos mercados, abriu os quintais da igreja e muitas ruas. Onde haviam espaços e pessoas juntas, ali estava o servo do Senhor pregando a mensagem que Deus havia colocado no seu coração sobre o novo nascimento. E ele começou a pregar ao ar livre. E ele começou a pregar nas praças. E ele foi pregar nas praças. Qualquer lugar que tinha um ajuntamento, ali estava George Whitefield, com a unção do Espírito Santo. E eu te pergunto, você que é pastor, que é missionário, que é pastora, que é diácono, que é presbítero, que é bispo, você tem a unção do Espírito Santo, meu querido? Quando você prega, o que acontece? Um montão de risada e gargalhada? Nós temos é que orar e jejuar e pedir a misericórdia do Senhor. Somente a misericórdia do Senhor para trazer uma nova reforma para o Evangelho no Brasil. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. E ele começou a pregar ao ar livre. E ele foi pregar em frente a uma carvoaria. E ele levantava a voz. E ele gesticulava. E ele falava com autoridade, com ousadia do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. O Espírito Santo fez com que ele confrontasse a igreja e o honrou. Ele foi honrado pelo Espírito Santo. E você sabe o que aconteceu? As portas dos infernos não prevaleceram diante de George Whitefield. Não fecharam as portas das igrejas. Todos fecharam as portas das igrejas. Mas quando uma pessoa tem a unção de Deus, ele prega nas praças, prega nos cemitérios, prega nos parques, prega nos mercados, prega em qualquer lugar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E com a pregação de George Whitefield pelas praças, começou um grande avivamento na Inglaterra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Fecharam a porta das igrejas e o Senhor mandou ele para a praça para começar um grande avivamento na Inglaterra. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o Espírito Santo começou a mover os corações. A pregação dele na praça, os pecadores começaram a vir. E ele só pregava sobre o novo nascimento. E ele só pregava sobre o novo nascimento. E teve uma mulher que perguntou para ele: por que o senhor só prega sobre o novo nascimento? Porque é necessário nascer de novo, minha senhora. A senhora tem que nascer de novo. Oh, glória! Você, meu querido, que está escutando essa palavra, você tem que nascer de novo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. E começaram as conversões. 100 pessoas, 200, 300 pessoas. E ele prega sobre o novo nascimento. E 400 pessoas, 500, 600, 1000 pessoas. E ele continua pregando. E o Espírito Santo continua agindo. Glórias a Jesus. E ele pregava nas praças, nos vilarejos, nas pequenas cidades, nos espaços, nos cemitérios, nas ruas. E as conversões aumentavam. E cada dia aumentava mais. 2.000, 3.000, 5.000. E ele pregava mais. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E ele pregava sobre o novo nascimento e Deus honrava ele. 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. E Deus honrou George Whitefield. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no auge de suas ungidas pregações, Deus o chama para iniciar outro avivamento nas colônias americanas. Você sabia que o primeiro que pregou nas colônias americanas foi George Whitefield?
Saiba, e eu vou falar de novo. O primeiro pregador das colônias americanas foi George Whitefield, usado pelo Espírito Santo. E lá vai ele, atravessa a América. E as multidões e as almas convertidas chegam-se aos pés do Senhor. Aleluias. E as colônias americanas agora escutavam a pregação daquele servo do Senhor inglês, que não teve medo e nem rancor de peitar a igreja com seus pecados. Quando ele chegava em uma cidade, todo o comércio fechava as portas. E todo mundo ia ouvir a palavra de Deus. A cidade fechava, todo mundo arreia as portas, porque chegou o pregador do Senhor, o homem que fala do novo nascimento. E nós precisamos escutar essa palavra abençoada. E a cidade fechava a porta, todo mundo fechava o comércio, e agora todo mundo corria para as praças para escutar a voz do Senhor. Querido, presta atenção. Ele não teve receio nem medo de confrontar os ministros e nem a membresia de sua época. Assim como foi com Malaquias, ele era o oráculo de Deus, ele foi usado por Deus para mostrar a profanação do culto de adoração ao Senhor. George Whitefield também foi usado por Deus para mostrar o pecado dos pastores e membresia da Inglaterra. E aí surgiu o grande avivamento na Inglaterra. Aleluia, a igreja brasileira precisa de uma reforma nesses cultos que são oferecidos ao Senhor. O resultado da pregação de George Whitefield foi um grande avivamento. Centenas e milhares de almas salvas, nascidas de novo. Glória ao nome do Senhor. Aleluias, glória ao nome do Senhor. O evangelho brasileiro está profanado. Precisamos urgente de uma reforma. Vou falar de novo. O evangelho brasileiro está profanado. Precisamos urgente de uma reforma. Querido, eu lhe pergunto nesta hora, como está sendo o seu culto de adoração a Deus? Deus tem se agradado dos seus atos de adoração no culto? O seu culto de adoração a Deus está sendo aceito? Veja o que nos diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12. Escute bem a palavra de Deus nesta noite. Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12, e diz assim a palavra de Deus: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Você ouviu? Você escutou? Você entendeu? Eu vou falar de novo para você escutar bem. Tiago, capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 11 e 12. E diz assim: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Você sabe o que é a água salobre? É aquela água barrenta, aquela água pesada que você não consegue beber. Quando ela sai da mina, aquela água pesada que você bota na boca e você joga fora. E a água pura é aquela que você bebe e você quer beber mais. Uma fonte não pode jorrar as duas águas no mesmo tempo. Ou você está jorrando água pura, ou você está jorrando água barrenta, água salobre, água que ninguém bebe. Não pode sair duas águas de uma mesma fonte. E eu pergunto a você, qual é a água que está jorrando a sua fonte? A sua vida tem produzido qual tipo de água? Água salobre ou água pura?
lá em Israel, naquele contexto, Malaquias, a igreja estava produzindo água salobra. Os ministros estavam produzindo água salobra. Jorge Vitor Filho, quando confrontou a igreja, os pastores estavam produzindo água salobre. Os membros da água salobre. E eles foram confrontados. E eu te pergunto, qual é a água que você está produzindo? Água pura ou água salobre? Aleluia. Precisamos urgente de uma reforma no Evangelho. Urgente. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, que o Senhor Deus esteja conosco nesta noite e tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da igreja brasileira. Só misericórdia dele para dar-nos uma reforma. Aleluia. Amém. Aleluia. Neste momento, meu querido, eu desejo agradecer a todos os integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp, que teve a paciência de me escutar. Aleluia. Nesta noite, que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo lhe conceda uma noite de paz e harmonia. Fiquem todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Até uma breve oportunidade, meu querido. E não se esqueça, nos encontraremos às 0 horas de segunda-feira, no período de jejum e oração, ok? Deus abençoe e tenha uma ótima noite, tenha uma noite abençoadíssima e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.